Olá, saudações aos amigos e amigas trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Cristo Redentor. É com prazer que aqui me encontro mais uma vez, colaborando com esse momento de reflexões doutrinárias em mais um ano de celebração de fundação da casa no plano físico. 63 anos de existência aqui no plano dos encarnados, que já tem o aval da equipe espiritual, trabalhadora da casa, daqueles que fincaram na rocha da espiritualidade maior as bases solidificadoras desta casa, para que possa cumprir com a sua missão, com a sua tarefa divulgadora do cristianismo redivivo, através do espiritismo codificado por Allan Kardec, e essa equipe de mensageiros que vem sob a orientação do Espírito Verdade para que a casa possa cumprir com a sua missão de educadora espiritual. Então, 63 anos de bênção, de labor, de trabalho, de agradecimentos em todos os momentos da nossa existência. Então, neste domingo, ou nessa sexta-feira, ou no sábado, ou na quarta, qualquer dia da semana que nós estejamos, onde estivermos, possamos lembrar da existência da casa física e principalmente da casa espiritual, que nesse dia 1º de janeiro, nessa sexta-feira, completa exatamente mais de 5 décadas, 6 décadas e mais 3 anos de atividades no movimento espírita. E neste momento os trabalhadores estamos todos conectados. Então faço um convite a todos para que nesse instante possamos entrar em estado de prece, nos conectando com os mentores espirituais do Cristo Redentor, os trabalhadores da Seara do Cristo que estão em toda parte nesse instante, dando sustentação para que a obra, para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível, amparando a humanidade neste grande momento de transição, nesse grande momento de expiações e de provas, através da pandemia que assola a humanidade. E possamos dizer assim: Senhor e Mestre da vida, Jesus da cidade de Nazaré, que agora é do mundo inteiro, é do planeta como um todo. Ampara, Mestre amado, com seu amor incondicional, todas as criaturas que nos encontramos na Terra, no plano físico e no plano espiritual dos desencarnados. Abençoa os trabalhadores espirituais, encarnados, desencarnados, desta instituição Cristo Redentor, para que, unidos em pensamento através da tecnologia, nesse instante e em todos os outros, que já tiveram e que ainda vão ter, possam unir nos seus propósitos a continuidade das tarefas, das atividades que se desenvolvem com o objetivo do nosso esclarecimento espiritual, da nossa educação para a vida. Que a sua paz, Mestre amado, envolva-nos a todos, agora e por todo sempre. Então, o tema da nossa reflexão deste dia 1º, nessa sexta-feira, o 1º dia de janeiro de 2021, que nos foi oferecida a esperança de um novo tempo. E o irmão Emmanuel, em uma de suas obras, inicia dizendo assim: não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Não nos julguemos sozinhos, porque nunca estamos a sós. Na luta purificadora, na luta que está nos purificando, nas provas e nas expiações, nas aflições do nosso dia a dia, porque o Senhor da vida, o Senhor Jesus de Nazaré, aquele que diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante, continua conosco, continuará sempre. Que Ele mesmo nos disse que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos ruins, quando se passar a necessidade das provas e das expiações,
e teve a oportunidade de nos dizer: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Então, esperança de um novo tempo. À luz da doutrina espírita, existe a profecia do Cristo que anuncia a era de regeneração da humanidade no Evangelho. E os espíritos que trabalharam e trabalham ainda na codificação vieram anunciar judicialmente para nós, na Gênese, no Livro dos Espíritos, os momentos de mudança, os momentos de regeneração da humanidade, onde a humanidade na Terra, nós espíritos encarnados e desencarnados, deixaríamos a condição de provas e expiações e passaremos a um mundo interior regenerado. Então, esse mundo interior regenerado ele está sendo construído por todos nós, por cada um de nós, cada um na sua particularidade, cada um no seu empenho, cada um nas suas necessidades, cada um na sua vontade, cada um na sua fé. E o tempo? Esperança de um novo tempo. O que é o tempo? O tempo é a sucessão das coisas, está lá na Gênese. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. A Gênese de Allan Kardec. Então, à medida que as coisas vão se sucedendo, nós chamamos de tempo. O tempo que passou, o tempo que estamos, o tempo que vem. Então, esse tempo vai sucedendo-se à medida que as coisas vão acontecendo ao redor de nós, conosco e para nós, no crescimento espiritual, em toda que seja qualquer atividade. Então, esse é o tempo. Então, estamos nós agora adentrando a um novo tempo, um novo período. Estamos há mais de 20 séculos na Terra da chegada de Jesus de Nazaré. Há poucos dias atrás celebramos o seu nascimento de forma bem diferenciada, porque as famílias não podemos estar todos agrupados devido à necessidade do afastamento, para nos mantermos preservados da proliferação do vírus que ainda continua assolando na humanidade. Mas ele esteve presente em todas as famílias, continua ainda, e principalmente naquelas que se dispuseram a fazer o culto do Evangelho no lar, na noite do Natal, abrindo as portas do coração para que o Mestre possa renascer entre nós. Então, um Natal bem diferente, que nós não programamos, mas a vida, as leis sábias e justas programaram para nós. Então, esse é o tempo. E a esperança? O que é a esperança? Esperança é um sentimento próprio do ser humano que movimenta e impulsiona. Ter esperança não significa sentar e esperar. Significa, sim, fazer a parte que lhe cabe confiar. Isso é ter esperança. A esperança é uma alavanca motora, é uma energia benéfica que motiva todos nós, seres espirituais, encarnados e desencarnados, a continuarmos nossa vida, a fazermos coisas que no futuro vamos realizar. Que essa esperança jamais desaparece do íntimo dos seres, que nós temos na consciência qual é a nossa verdadeira destinação. Então, não esperamos de braços cruzados, nós esperamos mais trabalhando, confiando, vivendo. Então, esperança é crer no dia de amanhã, é lutar pelos ideais que nos acalenta e é estar consciente de que nunca estamos desamparados, porque Deus vela por todos nós. Criador e mantenedor da vida, questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as outras causas, que nos mantém, que nos criou, não só criou, mas também nos mantém. Então, vela por nós, não estamos desamparados. Quando nós esperamos, vamos realizar em momento próprio, porque a hora de Deus, o tempo de Deus, como dizem os mais experientes, não é o nosso tempo. Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa. Jesus, o grande mestre, educador por excelência, em seus ensinamentos mostrou que existe outra vida além desta, estimulando o sentimento de otimismo e esperança no futuro. Eu retornarei para o plano espiritual
vos prepararei o lugar e um dia vós todos estareis comigo, diz o Mestre. Falava da vida futura. Eu venho porque o Pai me enviou para fazer a vontade do Pai aqui na terra. Eu e o Pai somos um, em verdadeira identidade com o Criador e mantenedor da vida. Então, quando ele nos convida dizendo que existe uma vida mais além, está nos falando que o Espírito vive na matéria e fora dela, antes dela, da matéria, durante, na matéria e após a deserção da matéria. Então, essa esperança no futuro é que faz com que nós possamos perceber que dias melhores virão, dias melhores estão sendo construídos e que as nossas ações precisam ser as melhores possíveis. No Evangelho, ele fala sobre a vida futura. A vida futura, que, como diz Allan Kardec, não teria sentido as palavras de Jesus se não existisse a preparação para a vida futura, a vida que nós estaremos vivendo amanhã. Hoje já é um dia, estamos no novo período, iniciando mais 365 dias de um novo período. Tempo. Quantas coisas vão suceder-se nesse novo período? Que tenhamos esperança e vamos construir para que sejam dias melhores, que depende de cada um de nós. Mesmo com sua partida da terra, uma vez mais reforçou a ideia de esperança, esse Jesus, dizendo que no tempo oportuno viria um novo Consolador. Então, quando ele parte da terra, ele sente a tristeza no íntimo dos discípulos que o seguiam, nos apóstolos, e ele diz, em determinado momento próprio, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê, mestre? Porque existem várias moradas na casa do Pai. E se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar. Mas, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. E quem será? O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco, ele estará entre vós e permanecerá convosco eternamente. Então a promessa de um novo Consolador, um outro, porque ele é, sempre foi e continuará sendo o nosso Consolador. Mas envia um outro Consolador para que fique conosco eternamente. Esse Consolador chegou. 18 de abril de 1857, em Paris, é estabelecido esse grande edifício de educação espiritual através do lançamento do Livro dos Espíritos, que vem trazendo no seu bojo as bases solidificadas dessa doutrina reveladora, que nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, o que precisamos fazer para nós melhorarmos a nossa condição espiritual, moral. E o manancial de bênção chegou. E esse Consolador encontra-se na terra, e é justamente por causa dele que esta casa existe nesses 63 anos que completa agora neste novo período. Então o Evangelho nos diz que a vida futura é a meta a que a humanidade irá ter e, como tal, deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais. Então, como nós dissemos antigamente, Allan Kardec nos falando. Sem a vida futura, que razão teria para ele estar nos ensinando, nos preparando para um futuro melhor? De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava naquele momento, naquele instante, naquela vida presente, naquele tempo, não os compreendem. Ou tomaram esses ensinamentos como todos perdidos no tempo. Mas não foram perdidos no tempo, porque nós estamos aqui agora, depois de sucessão de coisas, depois de tempos passados, buscando a mensagem do Cristo Jesus de Nazaré, para compreendermos as nossas vivências no nosso dia a dia
aqueles que comungam conosco, aqueles que vivem conosco, encarnados, desencarnados, buscando compreender as situações que acontecem no planeta Terra, que tem a categoria moral dada por todos nós de provas e expiações. Mas quem se encontra em provas e expiações? Nós, os espíritos encarnados e desencarnados. Então essa doutrina de consolação e de esperança que nos dá a certeza da imortalidade do espírito, dá a certeza da vida futura, que tem provas irrecusáveis das comunicações, do trabalho que Kardec realizou. Os espíritos retornaram através da mediunidade para dizer como nos concretizarmos aqui na Terra nos ideais de uma nova vida, de esperança e do progresso contínuo. São motivos suficientes para sedimentar em nós a esperança de tempos melhores, onde a paz e a justiça estarão definitivamente consolidadas entre nós. Paz, amor e justiça, que está caminhando. Ninguém aguenta mais o sofrimento, a violência, o desrespeito à humanidade. Os espíritos estão mudando o seu patamar de vida porque estão vendo os seus entes queridos sofrendo e muitas vezes estavam distanciados dele com outros objetivos que não bons. E aí tem um momento de pedir ajuda. E pedir ajuda maior nós só temos ao Pai Criador, mantenedor da vida, e a Jesus de Nazaré, esse Espírito amoroso que trabalha com uma pleiade imensa de seres espirituais que orientam o planeta Terra, que orientam outros seres, outros mundos também, tudo isso em nome do Pai. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Então, esperança, fé. E lá os Espíritos nos dizem que a fé é mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se, mas de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre nivelar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então a fé gerou a esperança e a caridade. Quem espera trabalha, e quem espera sempre alcança através do trabalho. E a caridade é o amor em ação. É a prática que está nos levando a nos depurarmos espiritualmente, para que possamos realmente alcançar um processo de evolução tal através da perfeição, que nós vamos continuar caminhando, vivendo e agindo. Então essa fé transporta a montanha. Quando tiverdes fé no tamanho do grão de mostarda que seja, já dizia o mestre, disse aos discípulos, poderei dizer a essa montanha, passa-se daqui para lá e ela passará. Então tem suas virtudes, as virtudes que conduzem a Deus, que foram criadas, foram colocadas em nós como potencialidades espirituais. A esperança e a caridade são corolários da fé, nos diz os Espíritos no Evangelho, e formam com a fé, uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. E tem uma mensagem lá do Espírito que diz, eu poderia dizer, meus filhos, que é difícil você fazer a caridade se não tiver fé. Então a fé é que alimenta a prática no bem, a prática nas boas atividades, nas boas tarefas, para que nós continuemos firmes nos nossos propósitos. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Sim, se temos fé nós alcançamos, nós aguardamos que o tempo do Senhor é o momento próprio das nossas necessidades, das nossas experimentações. Se não tiverdes fé, o que é que esperareis? Então, quem não tem fé não espera, porque não constrói, fica parado no tempo. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Qual será o vosso amor? Se não tem fé, qual será o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor. Então, fé leva ao amor, leva à prática da caridade, leva à bondade, leva à misericórdia. E o Evangelho nos traz esperança de dias melhores, obediência. Nesse momento é um grande momento de obediência às leis. É o consentimento da razão. Fica claro à criatura que não se trata de uma obediência cega, em que possa ser jogada a responsabilidade nas mãos de outrem, com a clara desculpa
que ele pediu e eu só estou sendo obediente, sem realmente me responsabilizar pelo próprio ato feito. Então, obediência, consentimento da razão, significa estar cônscio dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como seres imortais. É estar comprometido com suas próprias atitudes, obedecer, deve ser uma virtude ativa. Então, o consentimento da razão, através da fé, do comprometimento, deve ser uma virtude ativa. Obedecer. Pai, dá-me sabedoria para que eu possa distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E ousadia para mudar o que eu posso mudar. Então, clareza, determinação, as leis justas e sábias estão se cumprindo. O Pai não está castigando a humanidade. Nesse momento, a humanidade está vivenciando uma experiência necessária, devido, com certeza, às nossas experiências passadas. Então, ele diz que obediência e resignação, a resignação já é o consentimento do coração. A obediência está com a razão, saber que existe uma lei maior sobre todos nós, que nos governa, que nos orienta, que nos amplifica para o crescimento. E a resignação é o consentimento do coração, significando que a criatura amorosamente, humildemente, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela. Então, a vida propôs. Então, é uma necessidade. E da mesma forma que obedecer não deverá ser ato cego, resignação também não significa cruzar os braços, ou uma aceitação passiva. Também é uma virtude ativa. Então, resignação significa cruzar os braços? Não. É uma aceitação, também é uma virtude ativa. Então, resignados, mas trabalhando pela mudança, esperando, trabalhando, vivenciando, tendo fé e compreensão, que todos estamos sendo assistidos e atendidos pelos bens da misericórdia divina. A criatura não se entrega a uma atitude contemplativa dos fatos ou a uma aceitação dos sofrimentos, das amarguras, prostrando-se por terra e deixando que a vida a leve de rodão, sem uma luta para um reerguimento. Então não se entrega apenas para contemplar, para ver passar. Nós estamos todos agindo nesse momento. Então, deixando que a vida leve de rodão? Não. Então estamos de pé, lutando pelas mudanças necessárias, primeiro em nós, e a partir daí, essas mudanças também vão interferir nos outros que convivem conosco, porque o trabalho é de renovação espiritual, o trabalho é de esclarecimento e ter esperança dos novos tempos. Precisamos estar atentos para não darmos atenção aos noticiários deprimentes, noticiários violentos, noticiários que causam pânico, que só trazem mensagens negativas. Será que no planeta Terra só está acontecendo coisas, ações negativas? Não, muito pelo contrário. Neste momento da pandemia, quantas instituições se agruparam para trabalhar no bem, para alimentar criaturas, para vestir criaturas, para estarem acompanhando aqueles que estão desempregados na alimentação, no vestuário. Então o trabalho foi redobrado para que os seres possam continuar trabalhando. Então, tem ação. Estamos resignados porque não mudamos, nos preservando para não contaminarmos com vírus ao nosso organismo, nem contaminar os outros, nos afastando dos núcleos sociais, de agrupamentos e rogando a divina misericórdia para que o Pai nos alcance sempre, nos envolvendo em seu amor, na sua misericórdia infinita. O fim de uma era de provas e expiações, de iniquidades, de vícios e de maldade. Tudo isso vai passar. Transição para a regeneração, dores e comoções, transformações físicas, transformações morais. As transformações físicas ocorrem no planeta desde o momento em que ele foi criado. E nós, como seres, viemos aqui habitar, estamos nas nossas transformações morais, transformações do espírito. Então, o mundo não é de provas e expiações, o planeta por si só. Ele constituído de matéria necessária, a vivência e a convivência de seres, nós que estamos em provas e expiações.
Porque no nosso íntimo trazemos necessidade de depuração, necessidade de alimentação espiritual, necessidade de conhecimento da vida, e nesse momento essa escola que nos serve, esse planeta que nos serve. Então, o fim de uma era de provas, há muito tempo que os Espíritos vêm falando sobre isso, provas e expiações, fim das iniquidades, fim dos vícios e da maldade, tudo isso vai passar. Porque chega um momento que o próprio ser humano cansa de estar vivenciando essas coisas, e Allan Kardec tem condições e momento próprio de perguntar aos seres espirituais quando é que a chaga da sociedade, a chaga da humanidade, que se chama egoísmo, vai diminuir, vai deixar de existir. E ele diz, vai chegar num ponto que o próprio homem vai cansar pelo sofrimento. O próprio ser espiritual vai cansar pelo sofrimento e vai começar naturalmente a mudar o rumo das coisas e das situações. Então nós já estamos cansados de sofrimento e de violência, então não vamos gerar nem sofrimento nem violência. Vamos nos conectar com o trabalho no bem, porque naturalmente o bem contamina muitos. Até aqueles que não o desejem de imediato, mas quantos estão sendo beneficiados? E quando eles percebem um familiar seu, um ente querido que está ligado pelo coração, foi alcançado por aquela ação do bem, daqueles indivíduos que estão trabalhando na sociedade, pelo bem, com o bem e para o bem. Então esses momentos estão chegando, estão ficando mais fortes a cada momento, e temos esperança de que 2021, que se aproxima, seja um novo período. As coisas novas, já estamos vivendo situações novas. Já estamos utilizando a tecnologia como antes nós não usávamos, com muita propriedade. Falsos cristos e falsos profetas. Não ocorrem abruptamente essas mudanças. Jesus já anunciava, cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, porque em tempos de mudanças, eles se fazem muito mais presentes. São as notícias desnecessárias, as previsões desnecessárias, daquilo que não vai acontecer, as pessoas não têm certeza, não têm ciência, e ficam expedindo, e já está ocorrendo. Muitos espíritos já não podem mais reencarnar na Terra, porque deixaram a Terra pela sua condição, não vão ter condições de retornarem, porque não se mudaram em tempo hábil para acompanhar essa regeneração que está acontecendo agora na Terra. O Evangelho restaurado será difundido em toda a humanidade, já está sendo. Olha, nesses dias, todas as religiões cristãs ligadas ao Evangelho de Jesus se espalharam pelo mundo inteiro. Todos os cultos, todos os credos saíram das igrejas, dos templos fechados e se ampliaram em suas casas, onde cada trabalhador levou o Evangelho para ser disseminado através da tecnologia, e até hoje ainda é assim. Então, esperança de novos tempos, porque nós cansamos dessas mudanças que são ainda pela feição dos homens, mas a mudança maior ocorre através da humanidade, através da geração que está chegando ao planeta e daqueles que estão deixando. Então esse é o momento chamado de regeneração. O planeta deixará de ser um mundo de provas e expiações, sim, porque aqui não habitaremos mais seres de provas e expiações, e sim regenerados, aqueles que já estamos mudando o rumo para ter uma nova qualidade de vida. E ele nos diz que nesse mundo de regeneração, o bem prevalecerá, o mal ainda vai existir, mas os seres já estarão em transformação. É como um descanso para continuar a jornada, continuar a caminhada, que é longa até alcançarmos a nossa perfeição espiritual. Deus é justo e bom, a dor ainda existirá, o mal não mais prevalecerá. A humanidade poderá evoluir em paz, no mundo de regeneração, com outras condições que não sejam os abalos físicos, nem sísmicos, nem as pestes, nem as doenças que venham abalar a humanidade para que ela possa caminhar e evoluir. Mundos de regeneração nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. As demais espécies de seres vivos estão mais evoluídas e poucos são os seres humanos
que as exploram para o trabalho ou para deles se alimentarem. Então essa é a característica dos mundos regeneradores, para o qual nós estamos caminhando. Então não haverá mais exploração nem desrespeito à própria natureza. O espírito ainda tem que espiar mais novas forças para continuar na caminhada, porque a mudança está ocorrendo agora. Que se não aproveitarmos agora esse momento de mudança, esse tempo que está se passando, poderemos estar perdendo uma grande oportunidade de crescimento espiritual, de mudanças interiores, de tomarmos decisões boas para a nossa vida, para o convívio da nossa vida com outros seres, tanto encarnados como desencarnados. A mentora Joana de Ângeles nos traz uma mensagem no seu livro Convite à Esperança. Então sempre esse espírito amigo, acompanhando o processo da evolução, com certeza está trabalhando e muito aqui na Terra conosco, que acompanha Jesus já há muito tempo e vem em todo momento que tem a oportunidade de nos trazer as possibilidades de crescimento espiritual, as reflexões, e nessa buscamos aqui convite à esperança. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde à vida e serve. Espera, proclama os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor na montanha da Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienda, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Mensagem de Joana de Ângeles no livro Convites da Vida. Então, esperança, esperança, esperança. Essa energia que nos faz perceber que dias melhores estão sendo estabelecidos, que muitas vezes nós não estamos percebendo. Mas o campo espiritual maior, superior, está acompanhando todo o processo de mudança, as depurações íntimas que estão ocorrendo no íntimo de cada ser. E o processo continua. Então tenhamos esperança de um novo tempo nesse período que se inicia. Busquemos Jesus de Nazaré, nosso irmão e o nosso guia, modelo de perfeição da humanidade na Terra. Que o Mestre de Nazaré nos abençoe, muita paz para todos, trabalho, perseverança e fé. Nesse novo período que se inicia é a meta, é o convite do Divino Amigo para todos nós. Um abraço de todos nós, trabalhadores, frequentadores do movimento espírita, para esta casa que completa mais um período de existência. Para todos os trabalhadores e frequentadores. Que Jesus abençoe a todos.